queria te fazer algumas perguntas. À vontade. Por exemplo, eu vou fingir que sou eu, ok? Um amigo, um primo, né? Trabalho, trabalho numa empresa e eu tenho o sonho, tenho um plano de empreender. Mas aquela pessoa que não quer largar os benefícios que tem, né? A comodidade que tem em algumas empresas, claro, para conseguir empreender. Como ela pode fazer isso? Como ela pode criar um planejamento para se desprender de um e começar esse empreendimento? Olha só, eu tenho um artigo no meu site que se chama Tempo Integral, certo? Exatamente respondendo a um leitor que dizia que ele trabalhava meio período numa empresa e tinha um escritório na outra e tinha muita dificuldade. Ele estava me perguntando como conciliar essas duas coisas. Eu falei, difícil, né? O escritório de engenharia, ele é uma atividade de tempo integral. Para você fazer bem feito, para você trabalhar direito no escritório de arquitetura de engenharia, você realmente precisa ter aquilo como uma dedicação. O escritório fica na sua cabeça, 18, 20 horas por dia, certo? Então, não tem como você ser um bom empregado na iniciativa privada ou no serviço público e ser um bom empreendedor ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que esse amigo precisa fazer é avaliar se ele realmente quer ser um empreendedor ou se ele quer ser apenas um empresário no futuro. A transição do serviço como empregado para empresário, ela não é muito complicada. Você, obviamente, trabalha, vai planejando a transição e, num determinado momento, você juntou recursos para se lançar como empresário, certo? O empreendedor, geralmente, ele não tem esse dilema, sabe? O empreendedor, ele salta fora e ele se arrisca, certo? Quando a pessoa não quer largar a segurança do emprego, do salário fixo, uma coisa é certa, ele não é um empreendedor com E maiúsculo, ele provavelmente vai ser talvez um bom empresário, né? Perfeito. E agora, falando de iniciativas ainda, nós estamos no momento de pandemia, que no estado de São Paulo voltamos à fase vermelha, né, do Plano de São Paulo, pandemia ainda instalada aqui no nosso, enfim, no nosso meio. Então, quais os cuidados ou como alguém que queria já começar a empreender desde o ano passado e, né, foi parado por isso tudo e quer dar continuidade para esse projeto, quais os cuidados que eles devem ter, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, vamos lá. Primeiro, eu não estou no time dos negacionistas, eu realmente levo muito a sério esse vírus. Acho que ele é um desastre mundial, uma coisa realmente ruim. Que bom que esse negócio não acontece o tempo inteiro, faz 100 anos que aconteceu outra vez. Então, realmente acho importante que as pessoas mantenham o distanciamento social possível, não só por si, mas principalmente para proteger os outros, os parentes mais velhos, os amigos, o pai, a mãe, o avô, a avó, né? Então, a minha recomendação é levar a sério essas recomendações dos estados, do município. Infelizmente, do governo federal, a gente não pode acatar muito, porque eles não estão muito sintonizados com essa vibe de respeito à ciência, né? Mas a pessoa que é empreendedora e que quer abrir o seu negócio, ela tomou um baque, isso aí não tem como, é uma perda, né? Todo mundo acabou tendo algumas perdas, mas a gente precisa fazer escolhas, né? Mas muitos empreendedores acabaram encontrando formas de trabalhar que estejam dentro desse limite. Sempre se fala em pensar fora da caixa, né? Hoje de manhã eu estava assistindo uma live do Maurício Ricardo com a Lígia Fassoni, em que essa questão foi abordada. A caixa, ela existe. Pensar fora da caixa não, é uma bobagem, é uma expressão só para palestra de autoajuda. Porque a caixa são os seus conhecimentos, as suas habilidades, o seu vocabulário, é o tamanho do seu portfólio, certo? Então,
Se você tem uma capacidade maior de pensar as coisas, você consegue, dentro da caixa, com as limitações que a pandemia impõe, construir soluções empreendedoras. E eu vi muita gente ter isso, inclusive na engenharia e na arquitetura, construir soluções empreendedoras respeitando as limitações que, infelizmente, esse vírus nos trouxe e que eu espero logo deixará de nos impor. Assim esperamos todos, com certeza. E vou te fazer mais uma pergunta, né? Você falou das qualidades, de tudo mais que o empreendedor deve ter para conseguir tocar o negócio com sucesso, mas aquela pessoa que acabou de começar o negócio, está meio perdida, tem algumas dessas características e outras não, precisa se aprimorar. Estudar resolve, procurar uma instituição que te ajude, né, a direcionar o seu caminho, é uma forma de fazer? Estudar não só resolve, como é a única solução. Tá? Porque as características dos empreendedores, elas são meio naturais. Você pode até desenvolver em certa medida, mas elas já estão lá. Você já tem aquilo. A pessoa já tinha iniciativa quando estava na pré-escola, ele já era um sujeito motivado quando estava no ensino médio. Dentro da faculdade, ele já era uma pessoa que tinha essas características. Então, já está lá, certo? O que leva alguns empreendedores a não voar, a não crescer, a não ir adiante? É a falta de conhecimento, é a falta de leitura, é a falta de cursos. E sim, fazer especializações, fazer um curso de especialização na área de gestão, seja gestão financeira, gestão de pessoas, gestão do processo produtivo, gestão estratégica. Então, essas coisas são realmente importantes, porque em qualquer um desses cursos, você vai ser apresentado às teorias da administração, sabe? A administração é uma ciência social aplicada, e ela está baseada em algumas ciências. Assim como a engenharia está baseada na física, química, matemática, a administração ela é uma ciência social que aplica ciências como economia, antropologia, psicologia, matemática também. Então, você vai ser apresentado a essas teorias da administração. E é muito importante que, quando você conhece as teorias da administração, talvez algum administrador esteja assistindo a nossa live, você começa a fazer melhores diagnósticos, você consegue ver um problema empresarial e conseguir identificar, poxa, está acontecendo isso porque ele transgrediu as leis da teoria X, do autor Y. Quer dizer, você consegue, um autor como o Frederick Taylor, ou o Elton Mayo, ou o Fayol, ou Max Weber, esses autores não iam ficar 100 anos sendo lidos e estudados nas universidades se o que eles falaram há 120 anos não fosse realmente uma coisa importante. Então, a gente precisa ler esses autores clássicos, e a oportunidade de ler esses autores clássicos geralmente é fazer esse tipo de curso, precisa ler livros de gestão e não achar, não acreditar que você consegue aprender a administrar negócios no Instagram, sabe? Instagram é legal, bacana, gosto muito, mas lá aquilo não tem profundidade, nem no Instagram, nem no Facebook, nem no Twitter, e obviamente não dá tempo, menos né? no WhatsApp. Né? Os vídeos são muito rasos para dar tempo de aprender bastante. Não, tudo na superfície, tudo na superfície, sabe? Eu acompanho muitos perfis no Instagram e olha, pouquíssimos ali conseguem, inclusive autores que eu conheço e que eu sei que eles têm um conteúdo com certa profundidade, mas no Instagram eles não conseguem. Você precisa ler os livros deles, você precisa realmente conhecer com mais profundidade o trabalho dessas pessoas, porque no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp, você não tem profundidade. E a gestão, a administração de negócios exige profundidade. Perfeito. Enio, quero mais uma vez, em nome da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, agradecer mais uma participação sua, né, nos nossos eventos.